Olá, amigos e amigas. Hoje o nosso tema é a história do folclore brasileiro. Então, antes da gente entrar no estudo do folclore brasileiro propriamente dito, vamos dar uma olhada num panorama mais mundial e vamos dar uma olhada como é que surgiu esse interesse, não é? Porque a gente sabe que quanto mais para trás no tempo, há uma discriminação contra as formas populares de manifestação artística. Por muito tempo, a elite predominou, o interesse pela arte era sempre voltado para essa arte feita pela elite. No século XVIII, começa um certo interesse pela cultura popular. Os estudiosos reconhecem que existem manifestações genuinamente populares de cultura. Mas somente no século XIX é que realmente o estudo começou a ser feito. É que se definiu o folclore como uma matéria a ser estudada. Não é? Afinal de contas, o folclore é a identidade social de um povo. É o patrimônio cultural e material de um povo, o folclore. Então, o folclore inclui uma gama enorme de manifestações artísticas. Por exemplo, a gente tem os mitos, a gente tem as lendas, a gente tem canções, danças, artesanato, festas populares, brincadeiras. A gente tem nessas festas algumas muito conhecidas nossas. O carnaval, por exemplo. Aqui no Nordeste nós temos o Congado, nós temos Folias de Reis, nós temos Festival de Parintins no Norte. Então o Brasil é muito rico em manifestações folclóricas. Por quê? Porque a gente sabe que o povo brasileiro permaneceu por muito tempo no analfabetismo. E esse analfabetismo faz com que apenas as tradições orais sejam passadas de geração a geração. E o folclore é exatamente manifestação oral. Aliás, existem alguns pré-requisitos para que a arte seja considerada folclórica. Por exemplo, a origem anônima. É necessário que haja a origem anônima da música, do texto, da poesia, do cordel. Existe a transmissão oral. Então entende-se que a transmissão oral é o que mantém o folclore vivo. A popularização coletiva. É necessário que aquele hábito, que aquele costume se popularize entre as pessoas da localidade. O surgimento espontâneo. Então o folclore ele nasce espontaneamente, de manifestações naturais do povo. Certo? Então, além dessas manifestações que eu já falei, existe também uma série de histórias contadas, né? Mãe para filho, de geração após geração, que acabou mantendo vivo esse tipo de arte. Né? Então, por exemplo, existem algumas crenças que são bem populares, nós conhecemos algumas delas. Né? Por exemplo, quem é que nunca comeu romã no Réveillon? Para que o ano novo seja próspero. Colocar uma ferradura, pendurar uma ferradura atrás da porta para trazer sorte. No casamento, o buquê da noiva é jogado para que as outras tenham chance de se casar também. O gato preto se tornou também uma coisa meio mística, meio mágica. Então, a gente tem uma série de crenças que são bastante populares. Quando a gente fala uma coisa, ouve uma coisa que quer isolar, que quer afastar da gente, a gente bate 3 vezes na madeira. Então, nós temos hábitos que nem percebemos, mas que são altamente arraigados a essa manifestação popular de cultura. Certo? Então, por exemplo, a literatura de cordel se desenvolveu muito no Nordeste brasileiro. A literatura de cordel vem de Portugal, uma tradição portuguesa, de fazer pequenos textos, né, artesanalmente impressos, pendurá-los em varais nas feiras, daí o nome cordel, né, pendurados em cordões. E essa manifestação é claramente uma herança dos trovadores medievais. Você lembra que lá na Idade Média os trovadores faziam músicas sobre acontecimentos, sobre os heróis, sobre as figuras famosas. Então nós temos o nosso cordel aqui no Nordeste, que faz a mesma coisa. Conta histórias de figuras famosas, de heróis populares.
O cordel traz em si uma série de influências, como, por exemplo, trava-línguas, parlendas, uma série de outras coisas, de outras manifestações, de rimas fáceis, de versinhos curtos, que são incorporados pelo cordel, né? O cordel tem seu lado popular, mas ele também segue algumas normas. Por exemplo, o verso é sempre rimado. O verso é sempre rimado, ele tem sempre uma métrica curta, geralmente escrita em redondilha, 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas em cada verso. Então o cordel se popularizou muito aqui no Nordeste, como uma forma de transmitir o conhecimento sobre acontecimentos famosos, né? Uma série de cordéis, por exemplo, sobre Lampião e a sua história. Uma série de cordéis sobre esses heróis do povo. Não é verdade? Bom, agora, as lendas, elas aqui no Brasil, elas ganharam muita força. Por quê? Porque a gente sabe que na época da escravidão, muitos filhos de senhores eram criados e amamentados pelas suas babás negras, as suas babás escravas. Então, o que é que acontece? Quando uma mulher dessa amamenta uma criança e fica com ela durante a infância, ela acaba transmitindo oralmente as suas histórias, as suas lendas, aquelas que ela trouxe lá do seu povo. Então, aqui no Brasil, nós temos influência de Portugal, principalmente, né? Muitas coisas ligadas à música, à dança, a manifestações populares no Nordeste vêm de origem portuguesa. Mas também nós temos origens nos índios. Falei do Festival de Parintins, por exemplo, no Norte. Nós temos origem na África. Então, muitas dessas lendas que as escravas contavam para os filhos dos senhores, elas traziam lá da sua comunidade africana. Então, acaba que se mistura. Acaba que essas lendas vão se misturando. A indígena com a africana, com a portuguesa. E às vezes nem sempre é pura a origem, é misturada. Então temos a história do Saci. Temos a história da Iara, ou Mãe d'Água. Temos a história do Boto, aqui no Amazonas, que se transforma num jovem sedutor para engravidar as garotas. Temos o Curupira. Temos a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, o Boitatá. Agora, o interessante é a gente notar como várias dessas figuras mitológicas estão ali para defender a natureza. Por exemplo, o Curupira é o grande protetor da mata, da fauna e da flora. Ele tem os pés voltados para trás para que ninguém possa segui-lo. Então, quem olhar as pegadas no chão vai achar que ele está indo numa direção, quando na verdade ele está indo para outra direção, porque ele tem os pés voltados para trás, né? A Mula Sem Cabeça, o Boitatá. O Boitatá também é o protetor das matas. A Mula Sem Cabeça, na verdade, era uma mulher que se casou com um padre e foi punida se transformando na Mula Sem Cabeça, entende? Então todas essas histórias foram contadas aos filhos dos senhores pelas suas babás escravas. Então assim houve essa penetração do folclore popular nas camadas mais altas da sociedade, na classe média, na classe alta, por conta dessas histórias contadas pelas escravas, certo? Agora, o folclore, gente, é uma coisa viva. É uma coisa viva, então ele vai se perpetuando. E é a coisa mais legitimamente popular que a gente tem. Aqui no Brasil, o Mário de Andrade foi um grande pesquisador do folclore e colocou essas histórias do folclore, colocou essa influência toda na sua literatura. Então, meus amigos, aproveitem, desfrutem do nosso folclore, que ele é muito rico, muito valioso. E fiquem bem.